Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado, e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente, estava de pé um macedônio que lhe suplicava: "Venha a Macedônia e ajuda-nos." Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz esteja convosco. Hoje, quero começar nossa reflexão com uma pergunta. Você já se sentiu deslocado ou incompreendido em meio às experiências diárias? Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações em que nossas crenças e valores são desafiados. É como se estivéssemos fora de sintonia com o mundo ao nosso redor. Pois bem, é exatamente sobre esse sentimento de deslocamento e desafio que nossas passagens bíblicas de hoje nos falam. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, encontramos Paulo e Timóteo, dois homens que se sentiam chamados a levar a mensagem de Cristo a lugares onde o Evangelho ainda não tinha sido pregado. Eles eram verdadeiros forasteiros em terras desconhecidas. Imaginem a sensação de incerteza e vulnerabilidade que eles deviam experimentar. No entanto, Paulo e Timóteo não permitiram que esses sentimentos os paralisassem. Eles continuaram a pregar o Evangelho, enfrentando desafios e perseguições ao longo do caminho. Eles sabiam que o amor de Cristo era maior do que qualquer adversidade que pudessem encontrar. Eles confiaram na graça divina e seguiram adiante, guiados pelo Espírito Santo. Assim como Paulo e Timóteo, somos chamados a ser testemunhas do Evangelho em nosso tempo. O Evangelho de João nos lembra que ser discípulos de Cristo implica em enfrentar oposição e rejeição. Jesus nos diz: "Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim." Essas palavras podem parecer duras, mas nos revelam uma verdade profunda sobre a natureza do discipulado. Meus amigos, vivemos em um mundo que muitas vezes rejeita os princípios do Evangelho. Valores como amor, perdão e compaixão são frequentemente substituídos por egoísmo, ódio e indiferença. Podemos nos sentir deslocados, como estrangeiros em nossa própria sociedade. Mas não devemos nos desesperar, pois Jesus nos encoraja, dizendo: "Se vós fosseis do mundo, o mundo amara o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, por isso vos odeia." Nesses momentos de desafio e oposição, precisamos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Assim como Paulo e Timóteo foram guiados pelo Espírito Santo, também somos agraciados com o mesmo Espírito. Ele nos fortalece e nos capacita a enfrentar as dificuldades que surgem em nosso caminho. Portanto, não devemos temer,
mas confiar na presença e na graça de Deus em nossas vidas. Quero compartilhar com vocês uma história que ilustra essa verdade. Havia uma vez um jovem chamado André, que decidiu levar o amor de Cristo aos moradores de rua de sua cidade. Ele sabia que enfrentaria resistência e indiferença, mas estava determinado a fazer a diferença. Ele começou a oferecer comida, roupas e abrigo para aqueles que muitas vezes eram esquecidos pela sociedade. No começo, André enfrentou críticas e até mesmo zombarias. Alguns diziam que ele estava desperdiçando seu tempo e recursos com pessoas que não mereciam ajuda. No entanto, ele continuou perseverando, alimentado pela convicção de que cada pessoa é digna do amor de Deus. Com o passar do tempo, a atitude das pessoas começou a mudar. Elas começaram a perceber o impacto positivo que André estava tendo na comunidade. Mais e mais pessoas se juntaram a ele, oferecendo seu tempo e recursos para ajudar os necessitados. O exemplo de André inspirou outros a se levantarem e fazerem a diferença em suas próprias vidas. Meus amados, essa história nos mostra que, mesmo diante da oposição e do desafio, podemos fazer a diferença em nosso mundo. Podemos ser luzes brilhantes em meio à escuridão. Assim como André, podemos seguir o exemplo de Cristo e nos tornar instrumentos de amor e compaixão. Ao refletirmos sobre essas passagens bíblicas, é importante lembrar que a mensagem do Evangelho não se limita apenas ao espaço da igreja. Ela deve permear todas as áreas de nossa vida, influenciando nossos relacionamentos, nossas escolhas, nosso trabalho e nossas interações diárias. Quando enfrentamos situações desafiadoras, podemos recorrer à palavra de Deus em busca de orientação e força. Ela nos mostra que somos chamados a amar nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos prejudicam e a ser luzes de esperança em um mundo cheio de escuridão. Como católicos, somos convidados a viver uma vida de autenticidade e integridade, refletindo os ensinamentos de Cristo em tudo o que fazemos. Essa chamada exige coragem e determinação, especialmente quando somos confrontados com a oposição e a rejeição. No entanto, Deus nos promete sua presença e seu auxílio em todos os momentos. Portanto, não devemos desanimar diante dos desafios que encontramos ao seguir o caminho de Cristo. Em vez disso, devemos nos lembrar das palavras de Paulo: "Tende bom ânimo, porque eu tenho muito povo nesta cidade." Deus está conosco, e Ele está trabalhando através de nós para transformar vidas e trazer esperança ao mundo. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos desafiados a levar adiante o legado de Paulo, Timóteo e tantos outros discípulos de Cristo que vieram antes de nós. Somos chamados a mostrar ao mundo o amor e a graça de Deus em ação. Não sejamos desencorajados pelas dificuldades que possamos enfrentar, mas confiemos na força que vem do alto. À medida que nos preparamos para encerrar esta homilia, quero desafiá-los a refletir sobre como as passagens bíblicas de hoje se aplicam à sua vida cotidiana. Como vocês podem ser testemunhas autênticas do Evangelho em suas famílias, trabalhos e comunidades? Como podem espalhar o amor de Cristo mesmo em meio à oposição e à rejeição? Lembrem-se de que a transformação começa em nosso coração e se manifesta em nossas ações. Peçamos a Deus a graça e a coragem para vivermos de acordo com os princípios do Evangelho, mesmo quando isso nos custar. Que possamos ser sinais de esperança e agentes de mudança em nosso mundo. Que o amor de Deus nos guie, a graça de Cristo nos fortaleça e o Espírito Santo nos capacite a vivermos como verdadeiros discípulos de Jesus. Que possamos levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra, iluminando o caminho para aqueles que ainda não conhecem a bondade e a misericórdia de Deus. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.